Acha que um bom prato de massa com molho de tomate é um almoço reconfortante e completo? E se eu lhe dissesse que, sem se aperceber, pode estar a perder uma oportunidade de ouro para se sentir mais forte e com mais energia? Pense nisto por um momento. Sente que carregar os sacos das compras do supermercado já não é o que era? Ou que um simples lanço de escadas parece agora uma montanha? Esta perda de força, essa sensação de que o corpo já não responde da mesma maneira, não é apenas imaginação sua e não tem de ser uma sentença. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, mas a solução pode estar escondida onde menos espera. Não estou a falar de dietas radicais, de passar fome ou de desistir dos seus pratos favoritos. O segredo não está no que tira do prato, mas naquilo que, de forma muito simples, lhe pode adicionar. Neste vídeo, vamos descobrir juntos alguns truques fáceis, quase secretos, para transformar as suas refeições habituais em verdadeiras fontes de força para construir e manter os seus músculos. Esqueça a ideia de que tem de comer pratos sem sabor ou passar horas na cozinha. Vamos falar de adições simples que fazem toda a diferença. E fique até ao fim, porque o último segredo que vou partilhar é tão simples e eficaz que vai questionar-se como não pensou nisto antes. Vamos então mergulhar no primeiro segredo, e ele começa num dos pratos mais amados e reconfortantes da nossa cozinha: a sopa. Todos nós crescemos com uma boa sopa de legumes, certo? É saudável, é quentinha, sabe bem. Mas e se essa mesma sopa pudesse ser a sua principal aliada para fortalecer os músculos? O problema é que, muitas vezes, uma simples sopa de legumes, por mais vitaminas que tenha, é pobre no nutriente mais importante para a nossa força: a proteína. A proteína é como o cimento para a parede de tijolos que são os nossos músculos. Com o passar dos anos, é natural que alguns tijolos se soltem. Se não tivermos cimento suficiente para os voltar a colocar no sítio e reforçar a estrutura, a parede começa a ficar fraca, instável. É exatamente isso que acontece com os nossos músculos, um processo chamado sarcopenia. É por isso que perdemos força. A boa notícia é que podemos adicionar cimento de forma muito fácil e saborosa. Comece por olhar para as leguminosas: o feijão, o grão de bico, as lentilhas. Da próxima vez que fizer a sua sopa de legumes, experimente adicionar uma lata de feijão branco ou de grão de bico já cozido, mesmo antes de passar tudo com a varinha mágica. O sabor quase não se altera, mas o valor nutricional dispara. A sopa fica mais cremosa, mais saciante e, o mais importante, carregada de proteína vegetal que vai diretamente para os seus músculos. Agora vamos ao tema do nosso vídeo, aquele que eu trouxe aqui: o molho da massa. Adora uma boa massa com molho de tomate caseiro? Perfeito, não tem de abdicar dela. Mas o que acontece é que um molho de tomate por si só é maioritariamente água e vegetais. É ótimo, mas falta-lhe o tal cimento. É aqui que entra o nosso grande truque, o nosso aditivo secreto: a proteína em pó sem sabor. Eu sei o que pode estar a pensar. Proteína em pó? Isso não é para aqueles jovens musculados do ginásio? Durante muito tempo, foi essa a imagem que nos venderam, mas é um dos maiores mitos da nutrição. A proteína em pó, especialmente a do tipo whey, que vem do soro do leite, ou até opções vegetais como a de ervilha, é simplesmente proteína na sua forma mais pura e concentrada. Pense nela como leite em pó, mas focado apenas na parte que constrói músculo. Ao escolher uma versão sem sabor, ela torna-se um ingrediente invisível. Enquanto está a apurar o seu molho de tomate no tacho, no final, já com o lume desligado, junte uma colher de medida de proteína em pó e mexa bem até dissolver. Não vai notar diferença no sabor do seu refogado, do seu alho, dos seus orégãos. O molho pode ficar ligeiramente mais espesso, o que até é bom, mas o seu valor proteico vai aumentar drasticamente. De repente, aquele simples prato de massa transforma-se numa refeição completa para a construção muscular. Esta dica é revolucionária porque não exige que cozinhe nada de diferente. Usa a mesma receita de família,
os mesmos sabores que adora, mas com um benefício escondido que o seu corpo vai agradecer. Pode fazer o mesmo em purés de batata, em esparregado, ou em qualquer prato que tenha um molho ou uma base cremosa. É uma forma silenciosa e eficaz de garantir que está a dar aos seus músculos a matéria-prima de que eles necessitam desesperadamente para se manterem fortes e funcionais. Imagine poder continuar a desfrutar daquela macarronada de domingo, sabendo que cada garfada está a contribuir ativamente para que tenha mais força para brincar com os netos ou para fazer aquela caminhada matinal sem se cansar tanto. Não se trata de uma poção mágica, mas sim de usar a ciência da nutrição de forma inteligente e prática, adaptada à nossa vida e aos nossos gostos. Agora que já vimos como podemos enriquecer pratos quentes como sopas e molhos, vamos olhar para outras refeições e momentos do dia, porque a nossa necessidade de proteína está sempre presente. Pensemos no pequeno almoço ou nos lanches. Muitas vezes, optamos por um pão com manteiga ou uma peça de fruta. São opções boas, mas podemos torná-las muito melhores. É aqui que entra o poder do iogurte grego ou do queijo quark, também conhecido como queijo fresco batido. Talvez já os tenha visto no supermercado. A grande diferença entre estes e um iogurte normal está na sua textura cremosa e, mais importante, na quantidade de proteína. Um iogurte grego natural pode ter o dobro ou até o triplo da proteína de um iogurte comum. Isto acontece porque, no seu processo de fabrico, é retirado mais soro, o que o torna mais concentrado. Ao começar o dia com uma taça de iogurte grego, com umas nozes e um fio de mel, está a dar ao seu corpo um arranque fantástico. Está a fornecer-lhe proteína de digestão lenta, que o vai manter saciado durante mais tempo, evitando aqueles ataques de fome a meio da manhã e a nutrir os seus músculos desde cedo. E não se fique pelo pequeno almoço. Este iogurte é incrivelmente versátil. Sabe aquele bacalhau com natas que adora, mas que depois o deixa a sentir-se pesado? Experimente substituir uma parte ou a totalidade das natas por iogurte grego. Misture-o com um dente de alho picado, noz moscada e um pouco de sal. O resultado é um molho igualmente cremoso, mas muito mais leve e com um bônus de proteína. Pode usá-lo para fazer molhos para saladas, para acompanhar batatas assadas. As possibilidades são imensas. Outro grande aliado que muitas vezes subestimamos são os frutos secos e as sementes. Um punhado de amêndoas, nozes ou cajus é um lanche perfeito. São fáceis de transportar, não precisam de frio e são uma pequena bomba de nutrientes. Além de proteína, fornecem gorduras saudáveis, que são essenciais para o nosso cérebro e para o nosso coração. E fibra, que ajuda a regular o intestino. O truque é a moderação. Um punhado, o que cabe na palma da sua mão, é a dose ideal. Tenha sempre um pequeno saco ou uma caixinha com uma mistura de frutos secos na sua mala ou no porta-luvas do carro. Quando sentir aquela quebra de energia a meio da tarde, em vez de recorrer a uma bolacha ou a um bolo cheio de açúcar, que lhe dá energia imediata, mas depois o deixa cair a pique, opte por este lanche inteligente. Estará a dar ao seu corpo energia sustentada e, mais uma vez, a contribuir para a manutenção da sua massa muscular. E não nos esqueçamos das sementes. Sementes de chia, de linhaça, de girassol. São minúsculas, mas poderosas. Pode adicionar uma colher de sementes de chia ao seu iogurte grego. Elas vão absorver o líquido e criar uma espécie de pudim, tornando-o ainda mais saciante. Pode polvilhar sementes de girassol por cima da sua sopa ou salada para dar um toque crocante. Moer sementes de linhaça e juntar aos seus batidos ou até à massa das panquecas. São gestos pequenos que, somados ao longo do dia, fazem uma diferença enorme. Por fim, vamos falar de um dos alimentos mais perfeitos, acessíveis e injustiçados da nossa cozinha: o ovo. Durante anos, o ovo foi visto como um vilão por causa do colesterol, mas hoje a ciência já nos mostrou que, para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não é um problema. Pelo contrário, o ovo é uma fonte de proteína de altíssima qualidade.
A clara é praticamente proteína pura e a gema está cheia de vitaminas e minerais essenciais. 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço, mexidos ou cozidos, são uma forma excelente de começar o dia. Mas a sua utilidade vai muito além. Tenha sempre ovos cozidos no frigorífico. São um lanche rápido e perfeito. Precisa de algo para comer a meio da manhã? Um ovo cozido com uma pitada de sal. Quer tornar a sua salada de alface e tomate mais completa e transformá-la numa refeição? Junte-lhe um ovo cozido fatiado. Vai fazer uma sanduíche? Adicione também umas fatias de ovo. É barato, é rápido e é incrivelmente nutritivo. Pense no ovo como uma pequena cápsula de força, pronta a consumir. Integrar estes alimentos no seu dia a dia não requer uma mudança drástica. Requer apenas pequenas decisões, pequenas trocas e adições inteligentes. Vimos então como pequenos gestos e adições inteligentes podem transformar completamente as nossas refeições e, consequentemente, a nossa força e vitalidade. Lembre-se daquela sopa de legumes, que de um prato simples passou a ser uma fonte poderosa de reconstrução muscular com a adição de feijão ou grão. Pense naquele molho de tomate para a massa, que agora esconde o segredo da proteína em pó, nutrindo o seu corpo sem alterar o sabor de que tanto gosta. Recorde a troca inteligente do iogurte normal pelo iogurte grego, que lhe dá o dobro da força logo pela manhã ou torna os seus pratos de forno mais saudáveis. E não se esqueça da simplicidade de ter sempre à mão um punhado de amêndoas ou um ovo cozido, lanches que são verdadeiros aliados contra a fraqueza e o cansaço. O mais importante a reter de tudo isto é que não precisa de se sentir sobrecarregado ou de mudar tudo de uma só vez. A beleza destas dicas está na sua simplicidade. Escolha uma para começar. Talvez amanhã, ao fazer o seu pequeno almoço, experimente o iogurte grego em vez do habitual. Ou talvez no fim de semana, quando fizer a sua sopa, se lembre de juntar aquela lata de grão de bico que tem na despensa. Observe como se sente. Pequenos passos, dados de forma consistente, são muito mais eficazes do que grandes mudanças que não conseguimos manter. O objetivo não é a perfeição, mas sim o progresso. É cuidar de si com carinho e inteligência, respeitando o seu corpo e as suas necessidades, que mudam com o tempo. Esta jornada para uma vida mais forte e ativa depois dos 60 não tem de ser solitária. Gostava muito de saber a sua opinião. Qual destas ideias lhe pareceu mais interessante? Qual delas vai experimentar primeiro? Ou talvez já tenha os seus próprios truques e segredos para se manter forte e saudável. Por favor, partilhe nos comentários aqui embaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. Vamos criar uma comunidade onde possamos aprender uns com os outros e apoiar-nos mutuamente. Se este vídeo lhe deu alguma ideia útil, se o fez pensar ou se aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples para si, mas que nos ajuda imenso a fazer com que esta mensagem chegue a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver esta fase maravilhosa da vida com mais saúde, mais energia e mais alegria. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos, que serão sempre pensados com as suas necessidades e interesses em mente. Lembre-se sempre disto: a idade não define a sua força. O que define a sua força são as pequenas escolhas que faz todos os dias. Cuide de si, porque você merece. Merece sentir-se bem, capaz e cheio de vida. Um grande abraço e até a próxima.